Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você, com você e com toda a tua família. Deus é contigo. Vamos orar? Meu bom Deus, nosso querido Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. E é diante de Ti, meu Deus, que desejamos viver para todo sempre. Nós Te agradecemos pelo privilégio de sermos Teus filhos, pelo privilégio da cruz, pelo privilégio do sacrifício de Jesus Cristo, pelo privilégio da graça que nos alcança, que nos abraça, que nos limpa, que nos perdoa, que nos liberta. Obrigado, porque Jesus Cristo, o primogênito da criação, é também o nosso resgatador, o nosso remidor, o nosso redentor. Obrigado, Pai, porque Ele não apenas veio, morreu, ressuscitou, Ele vai voltar a esta terra para nos levar para a Tua casa, a fim de que onde o Senhor estiver, nós estejamos para sempre com o Senhor. Abençoe a gente agora, Pai. Toque na gente, supre as nossas necessidades. Efetua um grande milagre agora na vida de todos nós que estamos assistindo essa mensagem. Que a mão poderosa do nosso Deus nos alcance, nos transforme e nos abençoe. Fala conosco agora, meu Deus, através do estudo da Tua palavra. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós. Agradecidos estamos e Te pedimos todas essas bênçãos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Portanto, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem vocês darão o nome de Emanuel. O nosso tema de hoje é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós estamos estudando aquele Jesus Cristo, o Cordeiro, que foi morto lá no Éden. O Cordeiro prometido no Éden, o sacrifício prometido aos filhos e filhas de Deus, habitantes deste mundo tenebroso de pecado, rebelião e morte. Em Isaías capítulo 7, Deus mesmo faz uma grande promessa. Aliás, ele já tinha feito essa promessa, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele fala de um descendente da mulher. Gênesis 3,15 está escrito. Observe comigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com a serpente, Deus está falando com o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então, Deus prometeu para Adão e Eva a vinda de um descendente da mulher. Um ser humano nasceria da mulher, nasceria debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Leia comigo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 disse: Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Isaías capítulo 7, versículo 14, Deus faz a solene promessa.
a virgem vai conceber. Virgem. Ela vai conceber e vai dar à luz um filho, a quem vocês chamarão de Emanuel. Emanuel. A palavra El é Deus, tá? Aquele que é nascido de Deus. Emanuel. Meu amado, Deus prometeu o nascimento de Jesus Cristo. E ele vai nascer neste mundo como homem, nascido de uma virgem. E a palavra de Deus, ela se cumpre na vida de Maria. Lógico que eu mencionei na mensagem anterior que Adão sonhou que um dos seus filhos seria o Messias, seria o Emanuel de Deus, né? Abraão, Noé e todos o povo de Deus do Velho Testamento, todo filho que nascia, toda criança, todo primogênito, eles esperavam e eles ansiavam fosse o prometido de Israel, aquele que viria para libertar seu povo dos pecados deles. Mas a profecia vai se cumprir em uma virgem de Nazaré. Leia comigo Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 até o verso 31. Está escrito: no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que você vai conceber e dará à luz uma criança, um filho, a quem você dará o nome de Jesus. A palavra Jesus é salvação, tá bom? A palavra Jesus é salvação, ou aquele que salva o seu povo dos pecados deles, tá? Se você vai encontrar esse significado aí em Mateus capítulo 1, versículo 21. Leia comigo, Mateus 1, 21. O significado da palavra Jesus. Versículo 21 está escrito: e ela dará à luz um filho, a quem chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a palavra Jesus significa salvação. E Cristo enviado. Jesus o Cristo. A salvação enviada aos filhos de Deus, às filhas de Deus neste mundo. Lucas apresenta que o anjo diz para Maria: o teu filho vai se chamar Jesus, ou salvação. Verso 31. Isso. Agora o 32 está escrito: ele será grande diante dos homens, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e Deus dará a ele o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse para o anjo: que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Lógico que isso aí não está no verso 33 não, tá? No versículo 33 ela vai dizer como vai se cumprir isso em mim. Verso 34, como vai se cumprir isso em mim se eu nunca tive relação sexual com homem nenhum. Maria é um exemplo para as moças do século XXI. Namoro
é namoro. Relação conjugal é relação conjugal. Ela estava noiva de José, mas nunca tinha dormido com José. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do sexo no casamento, né, da família. Nós vamos ter o tema da família, mas Maria aqui já nos dá um exemplo maravilhoso. Como vai se cumprir isso? Como é que eu vou ficar grávida se eu nunca tive relação com homem nenhum? Ela estava noiva, já prometida em casamento com José, mas ela não dormiu com José até se casar com ele. E aí o texto vai dizer que ela só teve relação com José depois do nascimento de Jesus Cristo. Não é que ela nunca teve relação. Ela teve relação com José normalmente, porque não existe sexo ou pecado na relação sexual entre o marido e a sua esposa. Sexo só é pecado fora do casamento, fora da aliança matrimonial. Aí é pecado. Mas aqui Maria nos dá o exemplo. Ela dá o exemplo para aqueles que estão vivendo hoje, achando que pode dormir com o namorado, dormir com a namorada. Maria diz, eu nunca dormi com o meu namorado. Como é que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação com o meu namorado? E aí o anjo vai dizer no verso 35, descerá sobre você o Espírito Santo e o poder de Deus vai envolver você e você ficará grávida. Por isso também o ente santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Isaías capítulo 7 diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem dará o nome de Emanuel. No livro de Mateus, capítulo 1, o Emanuel é Deus conosco, né? Verso 23 de Mateus. Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Deus, de novo, morando entre os homens. Jesus Cristo, o Deus eterno, Criador do universo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Criador do universo, agora é uma criancinha, nascida de uma virgem, para experimentar e viver as experiências humanas, para se tornar o nosso resgatador, para se tornar o nosso redentor. Ele vai ser o Emanuel, Deus entre os homens, ou Deus com os homens. Deus agora, ele veste uma roupa humana. Ele veste a natureza humana para ficar perto de mim e de você. O Emanuel de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o enviado, o Cristo de Deus, ele é Deus entre nós, o Deus conosco, Deus com os homens. Eu gosto muito dessa expressão, porque quando Isaías apresenta Jesus Cristo como Emanuel, o Deus entre nós, a palavra El é Deus, né? Deus com os homens, aquele que é Deus se torna homem. Leia comigo João 1,14. João 1, verso 14. Leia comigo. Anote as passagens da Bíblia e depois você confere direitinho. Mas dê pausa no vídeo, tá bem? Dê pausa no vídeo e ache a passagem bíblica, abra sua Bíblia e leia, sempre leia todos os textos mencionados. 1 verso 14 diz assim, e o verbo se fez carne. João 1 versículo 1 diz que o verbo era Deus. E esse Deus eterno, criador do universo, se tornou homem para morar entre os homens. Leia de novo comigo, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O primogênito de Deus, o Deus eterno, se torna homem. E agora ele recebe o título de filho. É no nascimento de Jesus Cristo que ele recebe o título de filho. Ele não é filho antes de nascer em Maria. Ele é Deus. Agora ele é o Deus Filho, com duas naturezas. Com duas naturezas. A natureza de Deus e a natureza do homem. Agora, veja bem, essas duas naturezas, as pessoas hoje têm dito que Jesus Cristo herdou a natureza de pecado. Não, 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 não. Jesus Cristo não herda nenhuma natureza pecaminosa. Ele herda a natureza humana antes do pecado. Adão, antes do pecado, tinha possibilidade de pecar? Tinha liberdade de escolher pecar? Tinha. Então Jesus Cristo também herda a natureza antes do pecado, com a possibilidade e a liberdade de escolher não ser o Messias do ser humano, de não ser o Deus Salvador. Por isso, Satanás, achando que Jesus Cristo, estando em natureza humana, ele seria facilmente derrotado. Quando Satanás se aproxima de Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, versículo 4, a primeira tentação é a mesma tentação de Eva. Observe, Mateus 4, 4. O 4, versículo 3. Então o tentador disse: se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então qual foi a primeira tentação de Eva? Qual foi a única tentação de Eva? A palavra de Deus era: não coma. O mandamento de Deus era: obedeça. E você vai ser feliz. Desobedeça e você vai atrair sobre você a morte eterna. E assim como Eva foi testada sobre a questão do apetite, a mesma tentação veio sobre Jesus Cristo. A primeira tentação, ela tem dois viés aqui. Primeiro, Jesus Cristo estava com fome. 40 dias de jejum. Estava sofrendo, digamos assim, né, as nuances da ausência do alimento. E durante esses 40 dias de consagração, para buscar a resposta de Deus para o caminho que ele resolveu traçar e trilhar, aparece Lúcifer, Satanás. Ele não aparece como Satanás, agora ele aparece como um anjo do céu, para conversar com Jesus Cristo, para confortar Jesus Cristo. Mas em algum momento desse diálogo com Jesus Cristo, ele comete um vacilo. E qual é o vacilo aqui? Ele coloca Jesus Cristo para duvidar da palavra de Deus. Eu já expliquei numa mensagem anterior que dúvida não é pecado. Mas Satanás aqui vai instigar Jesus Cristo a questionar a palavra de Deus. Porque no batismo, Mateus capítulo 3, versículo 17, ele ouve a voz de Deus dizendo: você é meu filho amado, e eu tenho muito prazer em você. Quando Deus diz essa questão em Mateus 3,17, Deus está se referindo à escolha que Jesus Cristo fez. A escolha de deixar de ser Deus para ser filho de Deus.
agora com as duas naturezas, a natureza de Deus, porque ele nunca perdeu a natureza de Deus, mas ele vai esconder a natureza de Deus em si mesmo para agora viver a natureza humana. E é nessa natureza humana, na vida humana, que Jesus Cristo vai enfrentar a tentação. Então Satanás, aproveitando-se de Jesus Cristo como homem, ele quer levar Jesus Cristo a questionar e duvidar, ou duvidar e questionar da palavra de Deus. Porque Deus diz, você é meu filho. Eu tenho prazer em você. Então Lúcifer chega perto de Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, olha a expressão, se você é filho de Deus, esse se aqui é justamente a armadilha que ele monta para Jesus Cristo. Ele diz assim, então prove a Deus. Peça para Deus provar que você é filho dele. Mande que estas pedras se transformem em pães. Quantas moças, né, têm se perdido em relacionamentos em que o rapaz diz, prove que você me ama. E a prova é dormir com o namorado, dormir com a namorada. Prove que você me ama. Isso não prova nada. E Jesus Cristo, percebendo a armadilha que Satanás estava montando para ele, ele vai usar as Escrituras. E as Escrituras vão dizer, né? Deixe o rapaz o pai, deixe a sua mãe e se una em casamento com a sua esposa, com a sua noiva. E os dois, então, agora têm liberdade para praticar o sexo livre, que não dá dor de cabeça, que não traz culpa, não traz medo e nem adoece. Só traz satisfação, felicidade e alegria. Jesus Cristo vai dizer para Satanás, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a base da nossa fé, da nossa esperança, do nosso conhecimento, da nossa salvação. Jesus Cristo diz para Satanás, para aquele anjo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. A Bíblia é a verdade, é o manual de instrução, é o guia de orientação para os filhos e filhas de Deus que querem crescer em relacionamento com Deus. Lúcifer, então, vai tentar Jesus Cristo mais uma vez e agora ele vai demonstrar o seu poder de Deus, né? Porque ele queria ser Deus lá no céu. Então ele vai demonstrar esse poder de Deus. Ele leva Jesus Cristo à cidade santa, coloca Jesus Cristo no pináculo do templo e diz, jogue-se daqui. Porque aos anjos, está escrito na Bíblia, Lúcifer, Satanás conhece a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Lance-se daqui, porque Deus dará ordem aos anjos para proteger você e você não tropece com os pés nas pedras. Só que Lúcifer omitiu parte da Bíblia. Porque o texto lá do Velho Testamento, no Salmo 91, Deus disse, eu darei ordem aos anjos para que te guardem em todos os teus caminhos traçados por Deus. Quando a gente está seguindo a orientação da palavra de Deus, Deus se coloca na posição e responsabilidade de me proteger. Agora, a partir do momento que eu me desvio da vontade de Deus, do caminho de Deus, que Ele traçou para mim, aí agora eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus não é responsável pelas consequências, não. Então, Satanás omite parte da verdade, o que ele tem feito muito nos últimos dias, né, nesse século XXI, omitindo parte da verdade, ensinando através de religiões e seitas e segmentos religiosos, ensinando meias verdades. Ele tem levado as pessoas a se desviar completamente da verdade e fazer a vontade dele. Nesse contexto, Jesus Cristo ele é levado por Lúcifer ou por Satanás a pecar, o pecado da presunção. Quando a gente aceita a verdade de Deus pela metade, isso é presunção. Ou seja, lembra de Caim? Caim, Deus disse, mate um cordeiro.
porque um cordeiro vai ser morto pelos pecados do ser humano. Aí Caim vai e oferece frutas. Saul, vá lá e destrua todos os amalequitas. Ele vai lá e destrói só o que é vil, o que é mal. O que aos seus olhos parecia inútil. Então, obedece obediência pela metade. Então, Lúcifer leva Jesus Cristo, não, está escrito. E aí Jesus Cristo cometeria a presunção. Cuidado com o pecado da presunção. Porque o pecado da presunção, você sabe o que é a verdade. Tiago, capítulo 5, inclusive, se eu não estou enganado, versículo 17, ele diz que se você sabe o que tem que fazer, ou é 4,17, se você sabe o que é certo e você deixa de fazer o que é certo, você comete pecado. Então, Lúcifer chega para Jesus Cristo e diz, jogue-se daqui, porque Deus vai cuidar de você. Não existe felicidade na desobediência. E não existe recompensa na obediência pela metade. Deus não tem compromisso com quem está disposto a obedecer só pela metade. Assim como ele não teve compromisso com Saul, ele não tem compromisso com nenhum de nós que obedece pela metade. Na sequência, o diabo agora se mostra no seu verdadeiro caráter. Ele se mostra diabo, adversário, Satanás. Ele pega Jesus Cristo e leva Jesus Cristo a um alto monte e mostra a Jesus Cristo todos os reinos da terra. E agora ele diz assim, ele mostra a glória desses reinos e diz, eu quero te dar tudo isto aqui, ó. Eu vou te dar isso aí. Você só precisa fazer uma coisa. Você não precisa morrer pelo ser humano. Imagine Jesus Cristo 40 dias ali, sofrendo aquele deserto escaldante, sofrendo a dor da fome, da tristeza, da exclusão, da rejeição, do abandono inclusive do próprio Deus, para resgatar o ser humano, para salvar o ser humano. Aí Satanás diz, você não precisa morrer. Chega de sacrifício, chega de penitência, chega de dor, chega disso. Vamos fazer um acordo aqui. Eu dou tudo isso aqui para você. Ó. Você não veio resgatar a terra? Você não veio resgatar o ser humano? Embora você saiba que o ser humano não vale nada e a maioria dele vai rejeitar você. Eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Você só precisa fazer uma coisa. Prostrar-se e me adorar. Reconhecer que eu sou Deus. Leia aí a partir do versículo 8, né? Versículo 8 diz assim, levou ainda o diabo a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso eu darei a você, se você se prostrar e me adorar. E Jesus Cristo então disse a Satanás, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Qual foi o pecado de Lúcifer no céu? O pecado de Lúcifer no céu foi justamente a prerrogativa, a presunção de querer de Jesus Cristo, dos anjos, a adoração. E nesses últimos dias, Satanás ainda está buscando adoradores para ele. Satanás ainda está desejando adoradores. Jesus Cristo. Aqui ele começa a enfrentar o diabo de frente. Mas esse não é o final do conflito. Esse não é. Aqui simplesmente Satanás quer derrotar a Jesus Cristo, para que através da derrota de Jesus Cristo ele consiga derrotar todo o ser humano. Nós vamos para o Getsêmani. Mateus capítulo 27. Vamos para o Getsêmani, porque nós temos mais uma tentação aqui para Jesus Cristo. No Getsêmani, leia comigo, Gênesis capítulo 27. Jesus Cristo lá no Getsêmani. Capítulo 26, diz 6 a partir do verso 36. Em seguida, Jesus Cristo foi para um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentem-se aqui comigo e vamos orar. E ele se afastou um pouquinho dos discípulos e levando consigo a Pedro e a Tiago e a João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse aos discípulos, a minha alma está angustiada e profundamente perturbada, triste até a morte.
fiquem aqui e orem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Nem por uma hora você pôde vigiar comigo? Orem, vigiem, para que não entrem, para que não caiam na tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo ao Pai as mesmas palavras: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, seja feita a tua vontade. E o verso 43 diz: Voltando, achou de novo os discípulos dormindo. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E depois, verso 45, voltou para os discípulos, e estes ainda estavam dormindo. E ele disse: Vocês ainda dormem? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Agora Jesus Cristo, o Filho de Deus, está sendo oferecido como libação, como sacrifício. O Getsêmani é o segundo momento do conflito entre Jesus Cristo e Satanás. Ele agora olha para o ser humano e vê que ele precisa fazer o sacrifício. Se ele morresse pelo ser humano, se ele subisse à cruz pelo ser humano, o ser humano teria uma possibilidade de salvação, uma oportunidade de salvação. Se ele desiste da cruz, se ele desiste da morte, ele entrega o ser humano à vontade de Satanás. Ele entrega o destino desse mundo ao bel prazer do Deus deste mundo, ao príncipe das trevas. Jesus Cristo agora está vivendo um conflito terrível. Morre ou não morre? Aceita a ideia de que a morte é a única solução para resgatar o ser humano, ou desiste do ser humano e volta para o céu? Ele não tem outra escolha. Ele só tem essas duas escolhas. Não tem outra opção para salvar o ser humano. Embora Lúcifer tenha apresentado no capítulo 4 uma solução simples, ele apenas reconhecer a autoridade de Lúcifer, o poder divino de Lúcifer, ou ele sobe à cruz para ser o cordeiro morto pelo ser humano. E ele se vê angustiado, diz o texto, ele se vê perturbado diante da ideia de se separar de Deus para sempre, de morrer a morte eterna, de não ser aceito o seu sacrifício. Então ele pergunta para Deus: Senhor, não tem outro caminho? Não tem outro jeito? Não pode passar este cálice de mim sem que eu beba? Não podemos achar uma outra forma de redimir o ser humano sem que eu seja sacrificado? E Deus diz: não, não tem jeito. Não há remissão de pecados sem a morte do Cordeiro. Não há remissão de pecados. Não há redenção do pecador sem a morte, sem o preço pago pelo resgatador. Se você é Emanuel, Deus como homem, ou Deus entre os homens, Deus com os homens, você precisa morrer como homem para resgatar o homem da escravidão do pecado. E Jesus Cristo aceita aqui, mas aqui ele toma um golpe tremendo. Por quê? Porque os discípulos estão dormindo. E não apenas dormindo quando eles acordam, que Jesus Cristo diz: chegada a hora, o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em mim. João capítulo 14, verso 33. Então, Jesus Cristo olha para os discípulos e vê que todos os seus discípulos, os 12 apóstolos, viram as costas para ele. E para piorar, Pedro vai negar Jesus Cristo 3 vezes. Por 3 vezes Pedro vai negar que conhece, que anda, que vive com Jesus Cristo. Ele é preso. E aí no capítulo 27, sim, nós temos o sacrifício de Jesus Cristo, né?
a partir do verso 33. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram a beber vinho, ou fel, né? Vinho, mas ele, provando, não quis beber. Em outra versão pode dizer vinagre, tá bem? Mas algumas versões dizem vinho. Vinho, vinagre é a mesma coisa. Depois, é bebida fermentada, né? Deram a ele uma bebida fermentada. Mas ele, porque essa bebida fermentada era, na verdade, um anestésico. Eles imaginavam que Jesus Cristo estava passando muita dor, então eles colocavam esse vinho, essa bebida fermentada, para os que estavam sendo crucificados beberem, para que amortizasse, ou que anestesiasse-os, para que eles sofressem menos no processo do sacrifício de crucifixão. Então deram essa bebida, mas Jesus Cristo não quis beber, porque ele não queria estar sendo anestesiado da dor que ele estava sofrendo. Ele queria experimentar toda a dor por mim e por você. Jesus Cristo tem uma morte agonizante e ele não quer minimizar essa dor por minha causa e por sua causa. É por mim e por você que ele recusa o vinho, ele recusa a bebida fermentada, o anestésico, digamos assim. Depois de o crucificarem, repartiram suas vestes entre si. Eu quero o finalzinho aqui, né? Verso 44, verso 45, está escrito: na hora sexta, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, às 3 horas da tarde, ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo-a embebida em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixem, para que vejamos se Elias vem salvá-lo. Mas Jesus Cristo, clamando outra vez, disse: está consumado. Essa expressão "está consumado" não está em Mateus, tá? Está em Lucas. Mas aqui em Mateus capítulo 27, verso 51, verso 50, diz: ele entregou-se à vontade de Deus. Ele morre. Ele experimenta a morte eterna aqui. Ele morre a minha morte. Ele morre a sua morte. Ele morre a morte, a condenação de todo pecador. Ele é condenado por causa dos meus pecados. Diz Isaías 53, né, que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou curado, eu sou libertado do pecado. O resgatador paga o preço do resgate, paga o preço da minha escravidão. Jesus Cristo morre por mim e por você. Morre por todo ser humano, porque todos pecaram. Jesus Cristo morreu. Aqui nós temos o terceiro momento do conflito entre Jesus Cristo e Satanás. E que o terceiro momento é: ele desce ou não desce da cruz. Mas Jesus Cristo, ao bradar na cruz, está consumado, ele está dizendo: o conflito, o preço da salvação de todo ser humano, exigido pela lei, já foi pago. Ao ser crucificado, ao derramar seu precioso sangue, ele cumpre os requisitos da lei. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado. Jesus Cristo vai pagar o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? A morte eterna. A morte do Filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Está escrito: Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício, Ele é a oferta, Ele é o salário pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A morte de Jesus Cristo foi para cada ser humano, para cada pecador deste planeta. Jesus Cristo viveu, a vida dele foi para representar o ser humano, para experimentar a dor, a lágrima, a tentação, as experiências humanas, para que ele se tornasse o nosso Salvador. Diz Hebreus capítulo 2, né? Ele se torna o autor da nossa salvação. Hebreus 2, verso 14, verso 10, né? Ele se torna o autor da nossa salvação. Diz assim, verso 10: Porque convinha que aquele que por causa de quem todas as coisas existem, o Criador do universo, se torna homem, para viver como homem e morrer como homem, para conduzir os filhos de Deus à glória, a devolver a nós a glória, o caráter, a bondade, a personalidade de Deus, a natureza de Deus que a gente perdeu com o pecado. Ele vai conduzir a gente à glória e aperfeiçoar por meio do sacrifício, por meio do sofrimento, se tornar o autor da nossa salvação. A morte de Jesus Cristo é por mim e por você. A morte de Jesus Cristo é para que eu e você tenha a vida eterna. Agora, o último ato da salvação de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, é a ressurreição. É a ressurreição. Vamos para João capítulo 20. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, versículo 1, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus Cristo amava, e disse-lhe: Tiraram a pedra do sepulcro, o Senhor do sepulcro, onde do meu Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, a quem Jesus Cristo amava, correu mais rápido e, chegando, ficou à porta do sepulcro, mas não entrou. E Pedro, quando viu, verso 6, Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu que os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça dele, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Portanto, e aí, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que dizia que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, ficando ali, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou e viu para dentro do túmulo, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus Cristo fora depositado, um à cabeceira e outro aos pés. Então ele disse para Maria: Mulher, por que você está chorando? E respondeu-lhe: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Então ele disse, voltando-se para trás, ela viu a Jesus Cristo em pé, mas não reconheceu que era Jesus Cristo. E ela disse a Jesus Cristo, né? Perguntou-lhe Jesus Cristo: Mulher,
por que você está chorando? A quem você está procurando? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se você o levou, diga onde você o pôs, e eu o levarei. Jesus Cristo disse: Maria. E ela, voltando-se, disse: Senhor, mestre. Respondeu-lhe Jesus Cristo: Não me toques, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai, para o teu Pai, para o meu Deus e o teu Deus. Mas vai aos discípulos e diz, verso 18, vai aos meus discípulos e diga que eu ressuscitei. E diga: eu vi o Senhor. E conta a eles estas coisas que eu estou dizendo a você. Jesus Cristo ressuscitou. A tumba não foi capaz de segurar a Jesus Cristo. Satanás tentou de tudo para que Jesus Cristo não ressuscitasse. Mas ele ressuscitou. E agora, a vida de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo completa o preço pago para a vida eterna de todo aquele que crê. Jesus Cristo só morresse, a gente também não tinha esperança. Porque a gente estaria hoje adorando um Deus morto. Existem as religiões hoje que adoram os seus ídolos. Alguém que viveu nessa terra, foi uma pessoa boa, fez maravilhas por seus povos, mas eles morreram. E as pessoas, dia a dia, ano a ano, vão aos sepulcros dessas pessoas prestar reverência, prestar homenagens, prestar culto a essas pessoas mortas. O cristianismo é a única religião que prega que o seu Deus morreu pelos pecadores, mas ele não tem túmulo. Ele não permaneceu no túmulo. Não existe nenhuma peregrinação dos filhos de Deus para adoração a um túmulo vazio, a um Deus morto. Porque o túmulo de Jesus Cristo está vazio. O túmulo de Jesus Cristo está vazio porque ele ressuscitou por mim e por você, para viver no céu por mim e por você. Meu amado, minha amada, eu quero fazer um apelo a todos nós. A vida de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo foi por mim e por você. Você tem a alegria de saber que Ele é Deus. Você tem a alegria de saber que Ele é homem. E você tem recebido a Jesus Cristo em seu coração para viver a vida de Jesus Cristo, para morrer a morte de Jesus Cristo, para ressuscitar a ressurreição de Jesus Cristo, para a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz que a gente precisa ser morto com Ele, ressuscitar com Ele, para viver novamente com Ele. Deus vai trazer o céu para nós, para que através da vida de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, a gente receba a glória de Jesus Cristo na ressurreição, na nossa ressurreição, que é um tema que nós vamos estudar aqui ainda, para que nele e por ele vivamos eternamente com Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, obrigado porque Jesus Cristo se tornou homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e intercede por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo escolheu ir até o final por mim e por todos nós. Obrigado, Senhor, pela salvação, pela vida eterna que está escondida em Jesus Cristo. Ajude-nos hoje a viver nele, por ele e para ele, para a glória do teu nome, para que no final sejamos também glorificados com ele. Nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.